Dando continuidade aos nossos estudos, estamos indo para o terceiro e último bloco, artigo 135, omissão de socorro. A objetividade jurídica é o quê? A lei penal ela protege imediatamente a vida e a saúde da pessoa humana, tá? Tutela imediatamente a solidariedade humana, pois todos os indivíduos devem auxiliar-se para regular essa convivência em sociedade. O objeto material nesse contexto é a pessoa a quem o agente deixa injustificadamente de prestar socorro. O núcleo do tipo é o quê? Contém dois núcleos do tipo, deixar e pedir. Por outras palavras, quais sejam? De prestar e não prestar. O socorro é imediato. Tais verbos só podem ser compreendidos no contexto de deixar de prestar ou de não pedir o socorro aí nesse contexto. Deixar de prestar assistência significa não socorrer quem se encontra em perigo aí. Não pedir, por sua vez, equivale a deixar de solicitar auxílio de autoridade pública para socorrer quem está em perigo. O elemento normativo do tipo, o artigo 135 do Código Penal, contempla um elemento normativo que vem representado pela essa exposição, quando possível de fazê-lo, em risco pessoal. Não poderia a lei aqui impor a alguém essa prestação de socorro mediante a criação de risco fundado para sua integridade corporal. Não se pode obrigar quem quer que seja a ser um herói nesse contexto, há de se ressaltar. Exemplo, o legislador não pode obrigar um cidadão a ingressar em uma residência em chamas para salvar uma pessoa que se encontra-se ali no seu interior, tá? Nesse contexto. O sujeito ativo, o crime é comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, mesmo que se tenha aí o dever de prestar assistência, mas se houver essa vinculação jurídica entre os sujeitos do delito, exemplos, pais e filhos, curador e interdito, tutor ou esse pupilo aí nesse contexto aqui, entre outros. Tá acabando a bateria aqui, só um minuto. Entre outros. Nesse contexto que eu falei, o crime será de abandono de incapaz, lá do artigo 133, ou abandono material do artigo 244, conforme o caso. Se várias pessoas negam assistência, todas respondem pelo mesmo crime. Quanto à omissão médica, o crime de omissão de socorro, ele pode ser praticado por um médico ao deixar de atender uma vítima necessitada em diversas situações, tais como quando existe depósito prévio em dinheiro, por parte de pessoa pobre. Isso é comum nos hospitais particulares. Às vezes eles exigirem que se faça uma caução. Essa caução, você estudando direito, agora já sabe que isso é proibido, e pode incorrer no crime de omissão de socorro. Quando diz também o médico dizer que está de folga, não pode atender, é outra omissão de socorro. Quando ele alega que não pode prestar socorro pelo fato de a vítima não ser associada a nenhum plano de saúde, que se vire ele, que se foda ele tem que atender. Prestou ali o devido compromisso como médico, ele tem que atender. Ou quando se recusa ao atendimento sustentado a ausência de vaga no estabelecimento hospitalar, dizendo que não tem vaga, é furada, ele tem que atender. Fez a prestação de compromisso aí, com o curso dele, ele tem que atender. Nesses contextos aí do que nós falamos. O sujeito passivo, somente as pessoas taxativamente indicadas pelo artigo 135 do Código Penal podem ser vítimas dessa omissão de socorro. São elas: criança abandonada, criança extraviada, pessoa inválida, ao desamparado, a pessoa ferida e também ao desamparado aí nesse contexto. E a pessoa grave e iminente perigo nesse contexto, tá? A omissão de socorro e resistência da vítima. Aqui, outro detalhe que se deve se elencar de uma forma mais aprofundada. Por quê? Subsiste o crime de omissão de socorro quando a vítima ela recusa a assistência por terceiros. E aí desaparecerá o delito, todavia, quando essa resistência da vítima impossibilitar essa prestação de socorro. A omissão de socorro e vítima idosa.
caso de omissão de socorro que envolve vítima idosa, é dizer pessoa com idade superior ao quê? A 60 anos. Incide o crime tipificado no artigo 97 da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Há uma peculiar situação aqui, condição pessoal da vítima, que afasta a aplicação do crime tipificado no artigo 135, porque tem lei específica. Resolve o conflito aparente de normas com a utilização do princípio da especialidade, tá certo? A omissão de socorro em morte instantânea. Outro detalhe que deve se ressalvar é que o quê? Não há crime de omissão de socorro quando alguém deixar de prestar essa assistência a uma pessoa manifestamente morta, né? Então não vai existir o crime. Inexiste bem jurídico a ser protegido por lei penal. Exemplificadamente, não pode imputar o delito ao sujeito que se omitiu ao deparar-se com a vítima de esquartejadores, né, que teve o seu corpo cerrado em dezenas de pedaços. Outro exemplo que eu quero trazer, mais clássico e também como eu posso dizer, mais comum, por exemplo, vítimas de acidentes aí de trânsito, talvez a pessoa vai socorrê-lo, querer jogar em seu carro para levá-lo, é melhor aguardar, chamar a ambulância, nesse caso, não vai acontecer a omissão de socorro, porque às vezes pega a pessoa ali, ele está com algum osso fora do lugar, principalmente da coluna, e vinha ter um trauma pior do que já está ali naquele momento, tá certo? Então, mesmo que não ocorra, ligue para o bombeiro, ou a pessoa também que está sob perigo ali de levar um cacete dos transeuntes ali, da população que se chega por exemplo, a pessoa passa em cima de uma criança aí e mata essa criança. As pessoas ficam revoltadas, né? Mas vai se analisar se a vítima também deu causa, né? Por exemplo, a criança, o descuido do pai, o responsável ali será punido, tá certo? Então tem toda essa análise criteriosa aí, tá bom? O elemento subjetivo é o quê? É o dolo de perigo, direto ou eventual, e não se admite a modalidade culposa. A consumação consuma-se no momento da omissão, daí advindo o perigo presumido ou concreto, conforme o caso. A tentativa, tratando-se de crime omissivo próprio ou puro, não é cabível esse conato, ou seja, o sujeito ele presta assistência determinada pela lei e não há crime aqui, então, ou deixar de fazê-lo, e o delito está consumado. As causas de aumento de pena, a pena prevista no caput é a detenção de 1 a 6 meses ou multa, e aumentada aí, se da omissão, resulta uma lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resulta a morte. Omissão de socorro e o Código de Trânsito Brasileiro. Muito comum isso aqui. O artigo 304 da Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, ele descreve que essa omissão de socorro no trânsito, artigo 304, deixar o condutor do veículo na ocasião de acidente prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. A pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não consistir de elemento de crime mais grave. O parágrafo único vai dizer que incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Aqui eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Em Ji-Paraná tinha uma esquina muito movimentada, né? E de difícil visibilidade, tanto para a direita como para a esquerda. Você tinha que colocar o bico do carro um pouco para frente para ver se vinha carro. Quando eu fiz isso, um camarada que vinha em alta velocidade em uma bis, com medo, se assustou, tinha uma valeta, tipo uma valeta no asfalto, ele deu aquela rampada e saiu capotando, né? De imediato, fiquei no local, não tirei o carro do local e liguei para o corpo de bombeiro, né? Vários transeuntes ali, eu tirando a moto do cara para socorrer e tal, vários transeuntes vieram falar besteira, que tinha que deixar a moto no local para a perícia chegar. A perícia porra nenhuma, rapaz.
que venha a polícia militar para saber se houve perícia. Os caras não são peritos, vão fazer o BOPE ali do local. Eu liguei imediatamente para o corpo de bombeiro para levar o cara para o hospital. Teve um trauma no tornozelo, né? E não sei quais as consequências que teve. Depois não liguei para o cara, não tem nada a ver com isso. Ele, em alta velocidade, acabou cometendo esse ato aí, tá? Mas o que ocorre muitas das vezes é que os curiosos, né? E aí eu falei, eu sou advogado, porra! Nesse contexto. Falei dessa forma. Eu não sabia que ali eu tinha que ligar pro bombeiro e o bombeiro vir e levá-lo para o hospital. Falei que ninguém pega nele, liga pro bombeiro, nós não sabemos se podemos aumentar o trauma aí nesse contexto, tá? Por sua vez, o crime de omissão de socorro, ele é tipificado no artigo 135 do Código Penal e será aplicável aos condutores de veículos automotores não envolvidos no acidente, bem como qualquer outra pessoa que deixar de prestar o socorro que se encontrar em alguma das situações por as incidências. Aqui cabe salientar que está dizendo o artigo 135, não é só no crime de trânsito, tá? Em qualquer situação. Por exemplo, você está passando, está vendo uma criança gritando ali, e você pode prestar socorro e você faz de conta que nem ouviu tal. Você vai inserir nesse crime aqui, do artigo 135. E é comumente, né, acontecer no trânsito. Por isso que eu estou dizendo. Conduta é matar ou lesionar culposamente alguém na direção de veículo automotor e não prestar socorro. Nós estamos falando do artigo 304. Em 1997, o envolvimento no acidente sem culpa ou deixar de prestar socorro imediato e essa terceira pessoa na direção de veículo automotor ou não, sem envolvimento no acidente, que deixar aí de prestar socorro à vítima. A adequação típica é o artigo 302, parágrafo 1º, inciso 3º, ou o artigo 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503 de 1997. O artigo 304 da Lei 9.503 de 97 e o artigo 135 do Código Penal. Há uma diferenciação entre os dois, tá? E nesse contexto. Por fim, chegamos ao final da nossa aula. Espero que todos tenham bons estudos. E hoje não teremos a nossa webconferência e nem na próxima sexta, como nós havíamos combinado com os alunos em sala de aula. Na próxima sexta, porque eu vou estar em um júri que vai começar na quinta e não sei que dia que ele vai terminar. Terão 4 réus e aí a gente não sabe quando se terminar. Eu farei a videoaula, postarei a videoaula já na quarta-feira, tá? Para que vocês consigam assimilar e não haverá webconferência, tá bom? E nós já, nesse contexto, então nós nem no dia 4 nós não nos veremos porque é a prova de vocês. A prova, já falando sobre a prova, será de todo o conteúdo, tá? Só isso que eu tenho a esclarecer, de todo o conteúdo que nós estudamos aí. Pode cair lá do trabalho, as 40 questões foi tudo sobre homicídio, e também eu vou jogar umas 3 questões do homicídio e umas questões para cá do estudo do conteúdo que nós estamos aplicando, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa aula e qualquer dúvida, WhatsApp ou nos nossos canais aí, tanto no Instagram, no Facebook ou via e-mail, tá bom? É odair10adv@gmail.com, meu e-mail. Aguardo, senhores.